Olá pessoal, hoje aqui na Crítica em Vídeo do Papo de Cinema eu quero conversar com você sobre O Último Azul. Vim a caráter justamente para falar sobre a principal estreia nos cinemas brasileiros dessa semana, do principal filme brasileiro dessa temporada, digamos assim. Eu acho que esse mês aí das últimas semanas é o filme mais aguardado, porque o cinema brasileiro está passando por um período muito bacana nos festivais internacionais. A gente sabe que, né, no Festival de Veneza do ano passado, Ainda Estou Aqui, ganhou o prêmio de melhor roteiro, preparando o terreno para conquistar depois o Oscar de melhor filme internacional. No último Festival de Cannes, O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, ganhou o prêmio de melhor direção e melhor ator para Wagner Moura. E nesse meio, entre um e outro, a gente teve o Festival de Berlim, que compõe assim a tríade dos grandes festivais internacionais, onde O Último Azul, de Gabriel Mascaro, saiu com a medalha de prata, digamos. Saiu com o Urso de Prata, o prêmio de segundo melhor filme da mostra competitiva. É um prêmio especial do júri para aquele filme que quase chegou lá. Ficou melhor que toda a maioria, mas quase levou o Urso de Ouro. O Urso de Prata é um prêmio muito importante, é um prêmio de grande reconhecimento. E é um prêmio, eu acho, que coloca o Gabriel Mascaro num holofote, como talvez na primeira vez na sua carreira. O Gabriel é um realizador pernambucano, esse já é o 8º longa-metragem dele, ou seja, não é nenhum novato. Mas é um cara que talvez nunca tenha sido tão alçado a uma popularidade junto ao público como algum dos seus pares, como o próprio Kleber, que eu mencionei agora, ou Marcelo Gomes, ou Carinha. Ou seja, é um cara que sempre seguiu trabalhando, a crítica sempre o olhou com bons olhos, mas agora, talvez com O Último Azul, finalmente o grande público parece estar descobrindo que Gabriel Mascaro existe e faz um cinema que merece ser visto. Gabriel Mascaro, principalmente, ele começa fazendo documentários, né? E quando ele parte para ficção, com filmes como Ventos de Agosto ou Boi Neon, com Juliano Casarré, é que começa mais despertar curiosidade, chamar mais atenção e mostrar um caminho mais autoral na sua cinematografia. O longa anterior dele, antes de O Último Azul, foi lançado no meio da pandemia, então foi um filme que teve uma distribuição um pouco acidentada, mas é um filme que já despertou outros olhares, que é o Divino Amor, um filme estrelado pela Dira Paz, e é um filme que trazia, além de uma forte crítica social, também elementos de distopia, de ficção científica, propostas até ousadas para o cinema independente brasileiro e que se repetem agora em O Último Azul. Ou seja, seria o segundo de uma trilogia, olhando para um possível e distópico Brasil futuro? A se confirmar. Em O Último Azul, a protagonista é interpretada pela Denise Weinberg, uma grande intérprete, um fenômeno. A Denise está incrível no filme, ela é a razão de existir desse longa, e se você for assistir a O Último Azul e tiver que ter uma única justificativa para comprar esse ingresso e entrar na sala de cinema, é Denise Weinberg. Denise dá um show, ela dá um espetáculo, uma das grandes atuações femininas dessa temporada, como a Shirley Cruz em A Melhor Mãe do Mundo, como a gente viu agora em Gramado, no último Festival de Gramado, a Denise Fraga em Sonhar com Leões, que também está chegando aos cinemas recentemente. A Denise Weinberg dá um espetáculo como uma mulher já de 77 anos, que tá assim, ó, que segue trabalhando, segue ativa, segue operacional. Ela trabalha numa empresa na região amazônica, de fiambre, que comercializa jacarés, então é uma coisa bem mais, né, explorando o local, o foco tá no regional mesmo, e ela descobre que o governo desse Brasil onde a história se passa, os cidadãos, a partir do momento dos 80 anos, são convidados, forçados, a se retirar da sociedade. Não existe espaço para os idosos nesse contexto. Eles são enviados a uma colônia que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém nunca voltou de lá, né? Olha a analogia com o Holocausto aí, por exemplo. E são retirados da sociedade. Os parentes dificilmente vão ter outro contato de novo. E a desculpa desse governo é: assim os jovens não precisam se ocupar cuidando dos seus velhos e podem se tornar mais produtivos e render mais para um Brasil melhor e mais forte. O Brasil é o eterno país que está crescendo, né? E nesse filme ganha mais força esse contexto, uma vez que os idosos são retirados da sociedade. Só que no meio desse processo, a personagem da Denise descobre que foi baixada essa faixa etária, de 80 para 75. Ela ainda achava que tinha 3 anos para se preparar para essa partida. Só que ela descobre daí que está 2 anos atrasada. E passam a
caçá-la praticamente, né? Qualquer lugar que ela vai, qualquer prestação, os documentos são queridos e existe um sistema de controle total e ela já não é mais dona do seu livre-arbítrio, a filha que responde por isso, a filha também não quer ter essa responsabilidade de cuidar da mãe. A protagonista tem que guiar uma jornada por conta própria, porque ela ainda tem sonhos. Não é necessariamente que ela se recuse ao que foi ditado pela maioria, o que foi ditado pelo governo, por mais que ela fique claro que o pensamento dela é contrário a isso. Mas ela ainda tem sonhos, ela ainda tem coisas a realizar antes de ser colocada de lado. E um desses sonhos é voar. Ela quer entrar num avião e ela quer voar. Como ela vai conseguir fazer isso? Como ela vai alcançar essa vontade, essa experiência, esse sentimento tão almejado durante tanto tempo? Aquela coisa, eu acho que fala muito sobre aquilo de... quando eu quero fazer isso, um dia eu vou fazer tal coisa, um dia eu vou fazer isso. Quando as condições ideais surgirem, eu faço. As condições ideais nunca surgem. A gente faz as condições ideais serem o agora, o aqui. E é isso que essa mulher percebe. Não tem mais amanhã, tem que ser hoje. E ela resolve mover mundos e fundos. Nesse caminho ela vai encontrar um barqueiro interpretado pelo Rodrigo Santoro, ela vai encontrar um mecânico interpretado pelo Danilo, e ela vai encontrar uma mulher fabulosa, mais velha também, que consegue seguir vivendo. As duas vão estabelecer uma conexão muito interessante, vai rolar um encontro de almas entre elas, e um desmascaramento da sociedade, é o que a gente chama agora nos memes, né, de um chá de revelação. Ela vai entender que existem ainda alguns idosos que continuam presentes. E como? Como que eles fazem isso? A divulgação do filme está apostando muito na imagem do Rodrigo Santoro. É bom a gente avisar que ele está ótimo no filme, ele está muito bem. Só que ele tem uma participação de cerca de 20 minutos. Ele é um coadjuvante, está longe de ser um dos personagens principais, assim como o Danilo. Até essa senhora cubana, uma atriz maravilhosa. Ainda na crítica em texto que tá lá no Papo de Cinema, é minha também, eu falo mais sobre ela, ela acaba aparecendo mais. O Rodrigo é mais um dos tantos desse, não é road movie, é boat movie, é um filme de estrada pelo rio. E essa mulher, essa jornada, onde cada uma dessas pessoas com que ela vai encontrando é mais ou menos uma Mágico de Oz. Lembra que no Mágico de Oz, quando ela está seguindo a estrada dos tijolos dourados, cada personagem que ela encontra vai oferecer uma peça desse quebra-cabeça para onde ela tem que ir e como juntar tudo para encontrar sua liberdade? É o que a personagem da Denise Weinberg tem adiante de si em O Último Azul. Um filme que fica com a gente, não é um filme fácil, não é um feel-good movie, mas é um filme que te faz pensar, é um filme que traz muitas provocações, um filme que fala do hoje, do agora, criando uma analogia do futuro. Então é muito interessante como o diretor consegue estabelecer esses paralelos. Fala de religião, fala de governo, fala de extrema-direita, fala de sociedade, fala da sociedade civil e dos opostos a esse ordem vigente, que não consegue se agilizar e se conectar para fazer em frente à sua perda de direitos. É um filme muito interessante. Se nem sempre vai ser bem assimilado, ao menos entrega coisas muito fortes que ficam com a gente muito tempo após o término da sessão. O Último Azul tá na disputa do Brasil aí, entre os 16 filmes pré-selecionados para concorrer ao Oscar 2026. Vamos ver, será que vai ser escolhido? A gente não sabe. Mas já chega com essa credencial do Festival de Berlim, que mais do que merecido. E agora, nos cinemas, para todo brasileiro assistir de norte a sul do país. Certo, pessoal? O Último Azul é a crítica em vídeo hoje, aqui no Papo de Cinema. Amanhã a gente volta com mais. Beijo, tchau!